No ano de 1993, o até então jovem Brendan Fraser, ele estrelou um filme que em português tinha esse título, Código de Honra. Não sei quantos viram esse filme. Mas no filme ele interpretava um rapaz pobre que ganha uma bolsa de estudos para estudar, obviamente, e jogar futebol, o futebol americano, por uma grande e tradicional escola que era frequentada por filhos da elite norte-americana. O desempenho dele como atleta gera admiração da parte de uns, porque ele era um atleta acima da média, mas também gera muita inveja da parte de outros. O filme se passa na década de 1950, enquanto, infelizmente, o mundo ainda vivia um certo clima estranho com relação ao antissemitismo, que tinha sido tão combatido na década anterior por conta da Segunda Grande Guerra. Mas, no meio disso tudo, e para piorar a situação do rapaz, descobrem que ele era judeu naquela escola, que não tinha nenhum judeu, e pelo contrário, ainda havia alguns antissemitas. Então, tudo fica um pouco pior ainda para esse jovem, cada vez mais perseguido. E o conselho que ele recebe é de esconder a sua fé. Esconda a sua fé. Mas não tem jeito. Os comportamentos dele acabam revelando. Para mim, a grande lição desse filme é que a fé de uma pessoa pode fazer com que ela tenha certo tipo de comportamento em relação a outras pessoas. Na verdade, a fé cristã deve fazer com que a gente tenha certo tipo de comportamentos com relação a outras pessoas, que a gente tenha responsabilidades com relação a outros. Muitas vezes, mesmo agindo corretamente, esse jovem percebe que o que ele recebe em troca é apenas ofensa e perseguição. Tudo isso motivado por inveja e também pela perseguição religiosa. Mas entre crises e lições, ele tenta viver humildemente para evitar mais problemas. Assim, minha pergunta inicial para os irmãos é: o que você tem recebido em troca da sua prática cristã? O que você tem recebido em troca do seu comportamento, da sua honra, da sua conduta? Mesmo que a sua fé esteja conduzindo você por caminhos corretos, ainda assim você tem se sentido ofendido e perseguido? Como você tem experimentado oposição por conta da sua fé? Como você tem reagido diante dessa oposição? Tudo isso, eu creio que o texto que nós vamos considerar nessa noite vai tocar nesses temas. O código de honra, um excelente código de honra que nos ensina a nos portar, tanto com os de fora quanto com os de dentro dos nossos arraiais evangélicos. Então, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, vamos ler o último versículo do capítulo 5 e depois até o versículo 5º do capítulo 6. Gálatas 5, 26 até capítulo 6, versículo 5. Hoje eu lerei na Nova Versão Internacional. Diz assim, então, a palavra do Senhor: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. No parágrafo anterior, o apóstolo, que nós consideramos 15 dias atrás aqui, o apóstolo descreveu o conflito cristão entre carne e espírito. E qual é o caminho da vitória? Lutando contra essa carne, crucificando a carne e andando cada vez mais no espírito. Então, assim, no parágrafo anterior, o apóstolo nos apresenta 4 atitudes que devem estar sempre presentes na vida de um cristão. O cristão é aquele que anda no espírito, é aquele que abdica da carne, é aquele que apresenta, que revela o fruto do espírito, e é aquele que age coerentemente. Mas agora nós temos um dos resultados práticos dessa vitória sobre a carne, conquistada por esse modo de viver. Porque se você estiver cada dia vivendo dessa forma, vai ser natural que você mortifique um pouco mais a sua carne, diminua um pouco mais a ação da carne sobre você e você consiga ser alguém espiritual. Nós passamos então a viver com honra. Viver com honra interfere diretamente em nossos relacionamentos pessoais.
especialmente dentro da igreja, dentro da congregação, mas também com os de fora. A primeira e grande evidência do nosso andar do Espírito, ou do ser cheio do Espírito, ela não é uma experiência mística, não é algo que eu preciso ter meu, diferente de todo mundo, não é algo místico nesse sentido, não precisa ser algo sobrenatural. A primeira e grande evidência de que andamos com o Espírito é um relacionamento prático de amor com as outras pessoas, sendo também o primeiro fruto do Espírito, como consideramos, o amor. Porém, nós gostamos, parece, mais de experiências místicas, nós gostamos mais do sobrenatural do que do esforço diário na palavra de Deus, do que um estudo sistemático, do que uma vida de oração, para que isso nos leve a viver de uma forma honrada. A gente preferia que fosse um batismo no Espírito Santo, uma segunda bênção, ou coisas como se diz por aí. Mas não é assim. Outro dia, aí, algumas semanas atrás, um jovem me procurou e me disse o seguinte, falou, pastor, eu quero mudar a minha vida, mas eu não consigo. O senhor não pode me ensinar uma oração? Eu falei, eu queria ter uma oração que eu orasse por você e mudasse. Mas, de alguma forma, se você quer, já mostra uma ação do Espírito Santo, porque se não houver ação do Espírito Santo, ninguém quer, ninguém deseja a Deus. Mas agora você precisa se esforçar, você precisa caminhar, você precisa dedicar, você precisa ir na igreja mesmo quando você não está com vontade, você precisa ler a Bíblia mesmo quando ela está te dando sono, clamando a Deus em oração para que isso mude. Nós temos que reconhecer que é mais fácil falar de amor em termos abstratos, em termos genéricos, do que agir amorosamente em situações específicas que Deus permite em nosso dia a dia, que surgem no nosso dia a dia. Mas é exatamente disso que Paulo trata agora. Ele nos diz como nós devemos ou não devemos nos comportar em relação aos outros quando andamos no Espírito. Então ele nos apresenta esse código de honra enquanto cristãos guiados pelo Espírito Santo. Que diferença o Evangelho tem feito nos seus relacionamentos? De que maneira ele afeta o modo como você se vê em relação àqueles que estão à sua volta? Como você vê os outros em relação a si mesmo? Será que você tem agido com sabedoria? Quando alguém cai em pecado perto de você, você tem agido com sabedoria? Será que você tem transmitido as bênçãos que recebeu de Deus a cristãos e não cristãos? Apesar de curta, essa passagem ela é bastante prática. Ela é cheia de princípios no nosso relacionamento com outras pessoas. Então, como nós consideramos 2 semanas atrás, se a verdadeira liberdade espiritual consiste em cada dia vencer os impulsos pecaminosos da nossa natureza, lutando contra o que o apóstolo Paulo chama de carne, na nossa natureza humana, para que a gente possa cada dia mais permitir o controle do Espírito Santo em nossa vida, fazendo isso com humildade, essa liberdade resultante, ela vai gerar uma humildade, um suportar uns aos outros. Dessa forma, temos que a vitória sobre a carne, numa caminhada constante de busca do Espírito Santo, gera em nós 3 resultados. 3 resultados que podem servir, talvez, de um termômetro, para que a gente possa compreender, para que a gente possa demonstrar o nosso grau de intimidade com Deus. E são esses 3 resultados que eu quero considerar com os irmãos nessa noite. Em primeiro lugar, o cristão ele é humilde na sociedade. A nossa conduta, ela sempre estará associada com a opinião que nós temos de nós mesmos. Você já pensou nisso? Talvez isso seja mais fácil de perceber numa criança. Mas essa é uma realidade para todos nós. Mas numa criança, a gente consegue perceber que aquelas crianças são mais confiantes com elas mesmas. Como que elas são? Elas são normalmente mais comunicativas, expansivas, extrovertidas. Mas aquelas que às vezes são inseguras com quem são, inseguras com a sua aparência, ou inseguras talvez até pela criação, inseguras por serem naturalmente tímidas, elas se mostram mais retraídas. Então o desafio de todo pai, de todo educador, é ajudar essas crianças a encontrar o equilíbrio. Porque ser tímido e retraído demais é prejudicial, mas também ser expansivo e comunicativo demais também pode ser muito prejudicial. Então, nós precisamos ajudar as crianças para que elas encontrem o equilíbrio, que na vida adulta a insegurança não se torne uma autocomiseração, uma autopiedade de mim mesmo. Ah, como eu sou um coitadinho. Mas que também a confiança não se torne uma presunção. Ah, como eu sou melhor do que todo mundo.
Que pena dos outros que não são como eu. Mas o fato é que o apóstolo, ele acaba de encorajar os cristãos a andar no Espírito. Isso vai exigir muito esforço na nossa luta dia após dia, e você vai ver vitórias. Você vai ver vitórias, você vai lutar e você vai ver que você vai ter mais controle sobre o pecado. Você vai estar mais fortalecido. Daí qual é o grande perigo nisso? Fico confiante demais. E agora eu posso ser um presunçoso. Porque mesmo o cristão médio, o que seria o cristão médio? Aquele, mais ou menos, sabe? Aquele que vem nos cultos todo domingo e pode até deixar a Bíblia aqui na igreja, porque ele só vai usar no domingo seguinte mesmo. Mas mesmo esse cristão médio, ele é moralmente acima da média da sociedade. Mesmo esse cristão, ele tem um padrão moral mais elevado que qualquer incrédulo, ou pelo menos que a média dos incrédulos. Agora, um cristão que incessantemente tem lutado contra a sua carne, tem mortificado, tem lutado contra o pecado, esse ainda mais. Mas ser presunçoso não é uma característica de um cristão. Ser presunçoso é ter uma opinião vazia sobre si mesmo. É o famoso convencido. Pensando ser seguro, presunçoso, de fato, é profundamente inseguro. Porque é alguém que vive sem honra. Necessita o tempo inteiro provar o seu valor a si mesmo. E faz isso às custas dos outros, às custas de subir sobre as outras pessoas. Faz isso de forma que machuca, que ele se compara. Não se importa se será necessário rebaixar o outro para se afirmar a si mesmo. Dessa forma, a tendência do presunçoso fica entre duas opções, conforme o versículo 26 nos ensina: provocar ou invejar. Provocar é o mesmo que desafiar alguém para uma competição. É mostrar, eu sou melhor do que você, eu tenho tanta certeza que eu sou melhor do que você, vamos fazer um desafio aqui. Tem muita gente provocando dessa forma, mostrando superioridade. Agora, você pode ser presunçoso reconhecendo que o outro é melhor do que você. E daí como que você age? Com inveja. Invejar é desejar ser, ou é desejar ter o que o outro tem, ou quem o outro é. Ou pior ainda, você desejar que o outro perca o que ele tem, que ele se dê mal. É isso que a gente quer. É aquela criança que não tem a bicicleta, e como ela não tem, ela quer que o pneu da bicicleta do outro fure, que ele também fique sem. Mas às vezes, como cristãos, a gente tem agido assim na sociedade. Nós estamos preocupados com comportamentos de incrédulos, ao invés de estarmos preocupados em evangelizar os incrédulos. Nós estamos nos mostrando superiores a eles e muitas vezes torcendo para que eles se deem mal no seu pecado. Presunção. Não sejamos presunçosos, sem provocar e sem invejar. Tim Keller, ele usa a expressão fome de honra para descrever esse presunçoso. O que seria fome de honra? Quando você se sente melhor do que alguém em alguma situação, você se enche, você alimenta a sua fome. Quando você se sente inferiorizado, você fica desolado. Então, você vai entre esses dois extremos. O provoca uma inveja e fica cada vez mais competitivo. Quando você está certo da sua superioridade, você menospreza. Tem uma atitude provocativa. Quando você está consciente da sua inferioridade, você deseja estar no lugar do outro e tem uma atitude invejosa. Mas essa só pode ser a descrição de um homem natural. Nunca pode ser a descrição daqueles que foram regenerados pelo Santo Espírito. Notem que essa advertência vem logo na sequência do texto que nos ensina: andem no Espírito, demonstrem o fruto do Espírito, abram mão das obras da carne. Mas cuidado, não sejam presunçosos. Nosso Senhor Jesus Cristo condenou claramente essa presunção. Lá em Lucas 18, de 9 a 13, está registrado quando Jesus Cristo rejeita aí o fariseu em comparação com o publicano. Diz o seguinte a palavra de Deus. Eu vou ler alguns versículos a mais que não estão projetados aí. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então Jesus estava lidando com pessoas assim. E Jesus então diz a seguinte história: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Vejam, 2 religiosos, 2 pessoas vão ao templo falar com Deus. Um era fariseu, um grande religioso, com uma moral elevada. Alguém que estava intencionalmente, dia após dia, lutando pelo menos contra a aparência de pecaminosidade, ainda que Jesus revela várias vezes que isso não brotava do coração. O outro, um publicano. Eu ia dizer aqui, Wilson, que
que o publicano é como o argentino, mas agora a gente tem o irmão Christian aqui, a gente não pode, né? Mas é brincadeira, Christian. Mas o publicano, ele não era alguém bem quisto pelos judeus. Por que era o publicano? Era um judeu cobrando impostos de judeus para mandar para Roma. E fazia isso de uma forma ilegal, de uma forma superfaturada. Então, os publicanos, eles eram odiados por causa disso. Como alguém do meu povo está cobrando imposto de mim para dar para outra nação e ainda enriquecendo às custas disso. Por isso, os publicanos não eram bem vistos. E Jesus, então, ele vai nos extremos. Ele compara um publicano com o fariseu. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha que interessante, ele não estava orando para Deus. E ele dizia assim: Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Nem ainda eu sou como aquele publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha como eu sou bom. Que crente sou eu. Qualquer pastor ia querer um cara desse na igreja. Já o publicano, estando em pé, longe, ele não se achava digno de chegar perto. Ele não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Mas ele batia no peito, dizendo: Deus, seja propício a mim. Eu sou um pecador. Como cristãos, muitas vezes a gente tem facilidade de se comparar, sim. A gente cria escalas de pecados. Talvez só porque a gente peque pecados diferentes dos outros, nós nos sentimos superiores, com o direito de nos tornarmos legisladores. Mas Tiago deixa claro, só há um legislador. Muitas vezes, ao invés de anunciar boas novas de salvação, nós queremos anunciar condenação. A gente olha para algumas práticas de pecadores e a gente não quer que esses caras mudem. No fundo do coração a gente não quer. Quantos oraram pelo diretor de enredo, não sei se existe esse cargo, ou o chefe da comissão, comissão de frente, né? Da Gaviões da Fiel lá. Mas provavelmente muitos de nós ficou indignado, desejando o fogo do inferno. Que absurdo encenar o diabo batendo em Jesus Cristo. Mas o que nós podemos esperar de pecadores, a não ser que eles pequem? A única maneira deles abandonarem o pecado é sendo evangelizados. Por isso, nós temos que agir com humildade para com a sociedade. Se nos consideramos superiores às outras pessoas, nós as desafiamos. Nós desejamos que conheçam e sintam a nossa superioridade. Por outro lado, nós consideramos superiores, ficamos com inveja. Nos 2 casos, a nossa atitude é por vanglória, é por convencimento, é por presunção. Nós temos uma opinião tão cheia de fantasias a nosso respeito, que a gente não suporta a rivalidade. Na verdade, muitas vezes estamos considerando como rivais aqueles que nós deveríamos considerar como merecedores de misericórdia. Consideramos como rivais aqueles que simplesmente precisam ouvir o Evangelho. Deus vai decidir se eles são merecedores da graça ou não. Muito diferente é o amor que é fruto do Espírito. Aquele que apresenta os cristãos que andam no Espírito. O cristão, ele não é presunçoso. Se ele tem essa tentação, ele procura dia após dia subjugar essa atitude. O cristão, ele não pensa sobre si mesmo mais do que deveria pensar. Ele pensa com moderação, como também nos ensina Romanos 12:3. O Espírito Santo abriu os olhos do cristão para ele ver o seu próprio pecado, mas também para ver a importância e o valor das outras pessoas aos olhos de Deus. Pessoas que têm esse tipo de amor consideram as outras mais importantes, procuram oportunidades para servi-las, como claramente nos ensina Filipenses 2:3, quando diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Essa ordem não é para que a gente considere os piores pecadores como moralmente superiores a nós, porque não são, moralmente não são. Há coisas que incrédulos praticam que até mencionar é vergonhoso, é o que diz o texto de Efésios. Mas essa é uma ordem para considerarmos todas as pessoas como mais importantes do que nós, como merecedoras da graça e da misericórdia de Deus. Talvez mais do que merecedoras, necessitadas mesmo. Somente assim a gente pode agir com sinceridade, com humildade. Resumindo, então, o verdadeiro relacionamento cristão é governado pela humildade. A atitude correta para com as outras pessoas não é: eu sou melhor do que você e eu posso provar. A atitude correta para com as outras pessoas também não é: você é melhor do que eu e eu não gosto disso. Se eu puder te derrubar, eu vou te derrubar. A atitude correta para com as outras pessoas é: você é uma pessoa importante, com direitos próprios, porque Deus fez você a própria imagem dele, Cristo morreu por você. Então eu tenho a alegria e o privilégio de servi-lo. Como bem afirmou C.S. Lewis, humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar em si mesmo cada vez menos. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar em si mesmo cada vez menos.
Será que é esse tipo de cristão que os incrédulos da nossa cidade têm conhecido? Será que é esse tipo de cristão que nós encontramos aqui na Igreja Batista? Será que é esse tipo de cristão que você tem sido? Provocação e inveja? Reduzindo o outro o máximo possível, você vive clamando pela desgraça alheia? O cristão é humilde na sociedade e assim ele é por todos reconhecido. Você é um cristão reconhecidamente humilde aqui em Extrema? O segundo resultado de andar no Espírito é que o cristão é humilde também na igreja. Se o cristão deve ser reconhecido como humilde fora dos nossos domínios aqui, fora dos nossos arraiais, muito mais aqui dentro. Porque se ele consegue ser reconhecido como humilde, um ambiente muito mais hostil do que esse daqui, então ele deveria também ter facilidade de ser reconhecido como humilde aqui. A verdadeira prática da vida cristã, ela se manifesta nessa disposição dócil de restaurar um irmão que caiu. É assim, principalmente, que demonstramos a humildade dentro dos nossos arraiais. Porque onde poderia haver orgulho, há preocupação com a santidade do outro. Eu não tenho mais alegria pelo tropeço, mas eu tenho mãos estendidas para ajudar a levantar quem tropeçou. Primeira advertência é para que ninguém ignore o pecado do irmão. E é assim que começa o capítulo 6. Isso não significa confrontar de qualquer jeito. O parágrafo começa com uma hipótese. Se alguém for surpreendido em algum pecado, então, na dinâmica dos relacionamentos entre os cristãos, pode acontecer de um irmão flagrar o outro num pecado, sendo mais influenciado pelas obras da carne. Surpreender aponta para esse sentido realmente de pegar de surpresa. Somando a isso, a palavra que Paulo usa para se referir ao pecado não é a palavra mais comum para pecado, mas é uma palavra que dá a ideia de um passo em falso, sabe? Alguém que estava caminhando e bambeou. Demonstra a situação de quem numa caminhada desliza. Então, dessa forma, tudo indica que Paulo não está tratando aqui de um pecador obstinado, que daí esse nem deveria ser confundido com um cristão, nem deveria ser considerado um cristão. Mas antes, é alguém que tem os olhos voltados para o crente sincero, que ao longo da jornada tropeça em virtude da sua própria fraqueza, tropeça às vezes pelo peso das circunstâncias, tropeça porque vivemos num mundo mau. Então, o que como igreja nós devemos fazer? A versão Almeida Revista e Atualizada diz que nós devemos corrigir. A NVI que eu usei aqui diz que nós devemos restaurar. Esse tem que ser o propósito para alguém que foi surpreendido em pecado. Se a gente compreender muito bem do significado de corrigir e restaurar, nós entenderemos que é o mesmo. Não são significados diferentes, não são atitudes diferentes. Porque o verbo utilizado aqui é educativo. A necessidade é pôr em ordem, é restaurar a condição anterior. A pessoa vinha andando corretamente, mas falhou. No grego secular, essa palavra era um termo médico, como no caso de restaurar um osso quebrado. Então, fui lá e engessei, a ideia de que esse osso volte para o lugar. Se nós apanhamos alguém fazendo alguma coisa errada, não devemos permanecer inertes, mas nós devemos ajudá-la a ser restaurada. Às vezes a gente permanece inerte com o pretexto de que não é da nossa conta, eu não quero me envolver. Mas não é essa a nossa responsabilidade. Nós não podemos desprezar ou condenar, mas nós devemos oferecer ajuda. Caso a pessoa venha sofrer as consequências do seu pecado, longe de nós dizer, bem feito, também colheu o que plantou. Se aí, não cabe a cada um de nós vir prontamente apontar o dedo. Agora, essa é uma responsabilidade nossa, da igreja. Também não cabe a cada um dos irmãos prontamente vir contar para mim o pecado que você viu, o pecado que você presenciou. Ou pior ainda, sair contando para as pessoas. Vocês conhecem, né? A fofoca travestida de pedido de oração. Vocês compartilharam o pedido de oração e contam o pecado do irmão. Não é assim. Nós temos a obrigação de trazer o irmão de volta ao bom caminho. Lutero interpreta assim esse mandamento. Vá até ele, estenda-lhe a mão, levante-o, console-o com palavras brandas e abrace-o com braços de mãe. É inevitável que ao recolocar um osso deslocado de volta no lugar, isso doa. Mas é a dor da cura. Mesmo quando for doloroso, é necessário a confrontação. Provocar a dor, ou se alegrar com a dor, não é o caso aqui. Nunca deve ser a nossa responsabilidade. Provocar a dor não é o objetivo, mas o objetivo é a restauração, é livrar dela, é tirar aquela pessoa do seu pecado. Então, o espírito de mansidão ele deve estar presente.
Agora, para a gente conseguir fazer tudo isso com espírito de mansidão, é necessário muita humildade. Se você se considerar superior ao outro, você vai ferir. Se você se considerar inapropriado, você vai permitir que o irmão permaneça no seu pecado. As duas opções são ruins. O espírito de mansidão, a humildade, vai nos dar o equilíbrio necessário. Embora não haja aqui informações precisas sobre como devemos restaurar o nosso irmão caído, a Bíblia dá informações precisas. Jesus nos deu informações mais detalhadas. Lá em Mateus 18, 15 a 17, ele fala sobre isso. Nós devemos ir até ele e apontar a sua falta, cara a cara e em particular. Depois há os passos subsequentes. Mas tudo começa com uma conversa privada. Jesus tornou esse o nosso objetivo algo positivo e construtivo. Não é algo expositivo, não é algo para depreciar. Jesus também disse que com esse procedimento nós deveremos procurar ganhar o irmão. Assim como Paulo, aqui no texto que consideramos, diz que nós devemos restaurá-lo. As orientações são todas positivas e não negativas. Agora, quem que deve fazer isso? Se for feito pela pessoa errada, também vai ser prejudicial. Quem é essa responsabilidade de restaurar o irmão? Aqueles que são espirituais. Alguns comentaristas acham que Paulo está sendo sarcástico aqui. Acredita que existiu na Galácia, na época aí da escrita da carta, um grupo de pessoas que se intitulavam o Partido Espiritual. Aqueles que eram super espirituais. Mas o fato é que não há evidências que tenha existido um grupo como esse. Também eu creio que não há necessidade de ver sarcasmo nas palavras de Paulo. O que Paulo está dizendo é a responsabilidade é do cristão maduro. Porque todos os cristãos são habitados pelo Espírito, mas aqueles maduros são também guiados pelo Espírito. São os que andam no Espírito. São aqueles que apresentam o fruto do Espírito, como ele acabara de dizer no parágrafo anterior. Mas muitas vezes, com a peça de que você vai restaurar alguém, uma pessoa que não é espiritual, ela não age em amor, ela não age com mansidão, e ela fere mais do que restaura. Ela pisa mais do que ela ajuda a levantar. Ela afasta mais do que aproxima. Agora, o equilíbrio também vem com o fato de que nós não devemos nos apegar eu não sou a pessoa espiritual. E isso vira uma muleta para você, uma desculpa. Você nunca é o responsável para poder ajudar o seu irmão. Nós não podemos simplesmente dizer que nós não somos espirituais e deixar tudo para lá. O versículo 1 certamente é uma admissão de que nem todos os cristãos são de fato espirituais. Mas o que nós consideramos no parágrafo anterior é que todo cristão deve caminhar para ser cada vez mais espiritual. Então, se você hoje reconhece que não é o espiritual e é inapropriado para ajudar o seu irmão a levantar, não se prepara, porque na próxima você já não pode ser mais. Você tem que ter crescido, você tem que ter aprendido. Saiba que a sua obrigação é se tornar espiritual. Nós já consideramos aqui que ser cristão não é ignorar a lei. Porém, como nos lembrou o versículo 14 do capítulo 5, a lei se resume no amor. Então, quem quiser cumprir a lei de Cristo, deverá amar o próximo como a si mesmo. Isso inclui participar do seu crescimento espiritual. Isso inclui apontar a falha do irmão, o pecado que você percebeu, e ajudá-lo no arrependimento e na mudança da atitude. Por isso, o texto nos oriente, carregue o fardo, carregue o peso de auxiliar o seu irmão a crescer. O grande problema é que muitas vezes agimos na igreja como se nós fôssemos concorrentes. Entre nós aqui, nós não somos concorrentes. Concorrência nunca foi uma figura bíblica para a igreja. A igreja é chamada de corpo. O corpo ele está unido. A igreja é chamada de família. Nós somos complementares e não concorrentes. Quando o irmão cresce, quem ganha sou eu. Quando o irmão aprende, quem aprende o dobro sou eu. Quando o pecado é tirado do meio da nossa igreja, quem ganha somos todos nós. Nós não somos concorrentes, nós somos complementares. Nós somos família, nós somos corpo. Quando nós vivemos o amor nas nossas comunidades, certamente nós vamos viver a humildade fora dela. Levar o fardo do outro é servir o outro, servir a amar. Seguir a lei de Cristo é moldar a nossa vida toda ao exemplo de Cristo. O grande exemplo de Cristo foi o amor. Mas o amor de Cristo não é esse amor bobo, superficial, que se defende. O amor de Cristo veio através de palavras que às vezes machucaram alguns. Arrependa-se, muda! O amor de Cristo veio de uma atitude que custou a própria vida dele. Ele se entregou. Uma atitude que confundiu a muitos. E até hoje confunde. Nós temos que amar como Cristo, carregando os fardos pesados dos nossos irmãos, advertindo contra o erro e intencionando constantemente o arrependimento e o crescimento uns dos outros. Só assim nós seremos melhores. A corrida da caminhada cristã não é uma corrida um contra os outros, mas é uma corrida em equipe. Nós temos que chegar todos juntos lá.
Será que é esse tipo de cristão que temos sido aqui dentro? Será que é esse tipo de cristãos que encontramos aqui na Igreja Batista? Será que você é alguém que busca ser cada dia mais espiritual para poder ajudar os outros a também serem espirituais? Restauração com mansidão e serviço. Esse é o padrão da sua humildade dentro da igreja? O cristão é humilde na igreja e assim ele é por todos reconhecido. E o terceiro resultado, o cristão é humilde diante de Deus. Nós nunca conseguiremos suportar os fardos dos outros se a gente não tiver uma visão apropriada de nós mesmos. Não vai dar certo. O problema é que há alguns crentes que se colocam tão superiores a outros que nunca estão dispostos a servir. Mas a questão é que, humanamente, muitos são superiores mesmo. Muitos são. Há cristãos que têm um procedimento ilibado. Há cristãos que possuem uma história muito rica de realizações. Há aqueles irmãos que acumularam um grande conhecimento bíblico-teológico, são muito melhores do que outros, nesse sentido. Sabe o que é isso tudo diante de Deus? Como diria o Tadeu Schmidt, né? O teólogo Tadeu Schmidt. Sabe o que isso significa? Nada. Nada. Diante de Deus, isso não significa nada. A solução para esses é olhar para Deus antes de olhar para os lados. Olhar para cima e não ficar olhando para baixo como alguém superior. De nada adianta ter um procedimento ilibado se não for para glorificar a Deus. De nada adianta uma história rica com um presente pobre. De nada adianta muito conhecimento sobre Deus se ele não servir para te fazer humilde diante de Deus. Os falsos mestres que estavam tumultuando as igrejas lá da Galácia, eles tinham essa atitude descrita no versículo 3. Se consideravam em posição de mais elevada para poder servir os outros. Nunca olhavam à sua volta para perceber os fardos dos outros, para carregar o fardo dos outros. Mas o ensino para esses falsos mestres é: vocês não são nada. E esse é o mesmo ensino para nós hoje. Nós não somos nada. Conta uma história que inclusive eu já contei aqui. O famoso maestro italiano Arturo Toscanini, ele, após uma execução empolgante da Nona Sinfonia de Beethoven, terminou aquilo de uma forma empolgada e ele vira para a sua orquestra e diz: eu não sou nada, vocês não são nada, Beethoven é tudo. É assim que a gente precisa agir. Quando a igreja cresce, a gente tem que olhar para Deus e falar assim: irmão, você não é nada, eu não sou nada, mas Deus é tudo. Por isso juntos nós vamos crescer. E por isso juntos nós vamos ser cada vez melhores. É assim que o cristão, que realmente é espiritual, deve viver. Reconhecendo todos os dias, nós não somos nada. Isso é pregar o evangelho para você todo dia. Isso é pregar o evangelho para você todo dia. Alguém, Cristo, veio até você. Senão, você estava pior do que alguém que acha que o diabo pode bater em Jesus Cristo. Sem Deus não somos nada. Por mais que tenhamos feito ou sejamos algo diante dos outros, diante de Deus nunca seremos nada. Isso é viver como poetizou Davi no Salmo 124. Ah, se não for ao Senhor. Saudade, Rodrigo, do Renascer Praise 1. Quando eu renascer ainda tinha umas músicas bíblicas, né? Se não for ao Senhor ao nosso lado, coitados de nós. Tenha uma atitude mais humilde. Depois que você fizer isso, depois que você agir assim, talvez sobre um espaço para um orgulho pessoal. Interessante isso, né? Mas é isso que ensina o versículo 4. Se alguém quiser gloriar-se, deve fazê-lo ao dar provas de seu empenho na vida cristã. Sua única vantagem está no fato de reconhecer: eu não tenho vantagem alguma. Se eu posso me orgulhar, é me orgulhar de que diante de Deus eu não sou nada. Se eu faço alguma coisa, foi porque Deus fez. 2 anos e 3 meses, quase 2 meses, que eu tenho estado aqui com os irmãos. Se os irmãos aprenderam alguma coisa aqui nesses 2 anos e 2 meses, é porque Deus ensinou vocês. Agora, todas as vezes que vocês saíram com dúvidas aqui de um culto, de uma pregação, pode ter certeza, foi porque eu atrapalhei de alguma forma, porque eu não soube me expressar. Porque a glória é toda de Deus. Os erros foram todos meus. É assim que nós temos que viver. E não é discurso, tem que ser prática. Se a gente compreender isso muito bem, a gente vai ver que os versículos 5 e 2, eles não estão em contradição. Quem reconhece que também tem os seus fardos, continua lutando para carregá-los. Quem reconhece que precisa diariamente mortificar a carne e lutar contra o pecado. Quem reconhece que tudo isso só é possível por causa do Evangelho. É essa pessoa mesmo que pode olhar para o lado e ver quem está mais pesado aí do que eu. Vamos dividir. Vamos caminhar juntos, vamos crescer juntos. Mas, às vezes, a gente está olhando para um lado, numa posição mais confortável,
para dizer, tá vendo? Não oro tanto que eu oro. Por isso que está aí. Tá vendo? Ó, não dá o dízimo. Por isso que não prospera. Tá vendo? Ó, faltou no culto. Aliás, faltou muita gente hoje, hein? Os irmãos me ajudem a cobrar aí, durante a semana, o que aconteceu. Quem tem esse pensamento vai auxiliar, vai se preocupar com o outro. Será que é esse tipo de cristão que nós temos sido aqui dentro? Será que é esse tipo de cristão que nós temos sido diante de Deus? Será que é esse tipo de cristão que nós encontramos aqui na Igreja Batista? Será que você é alguém que olha para o outro pensando, eu não sei o que ele está enfrentando, então eu não vou julgar, eu vou auxiliar. Assim, você olhando primeiramente para Deus, antes de olhar para o outro, se tornou alguém acrítico, generoso. Esse é o padrão da sua humildade diante de Deus? O cristão é humilde na sociedade e na igreja, porque ele é humilde diante de Deus. Só assim é possível. Como alguém humilde diante de Deus, é assim que o cristão é por todos reconhecido. Parece que agora nós retornamos ao ponto de partida. Aqueles que andam no Espírito são levados a relacionamentos harmoniosos uns com os outros. Na verdade, essa expressão de reciprocidade é a que dá coesão para o parágrafo. Isso demonstra o nosso código de honra. Isso poderá nos trazer dificuldades, perseguições, adversidades. Porque a sociedade confunde humilde com coitado. Talvez você seja pisado, mas devolva com amor. Faça uma massagem no pé que te pisa. Nada justifica uma mudança de comportamento se nós estivermos humildemente agindo de forma correta diante de Deus. Não é por acaso que o apóstolo Paulo se dirige aos seus leitores chamando-os de irmãos. Aliás, esse capítulo 6 ele é bastante significativo, né? Porque a primeira e a última palavra do capítulo é irmãos. Um comentarista diz que toda a argumentação desse capítulo se esconde sob essa única palavra. Porque o nosso código de honra é o código da irmandade, é o código da humildade, é a maneira de viver daqueles que são irmãos. Por que nós somos irmãos? Porque em Cristo nós somos adotados como filhos de Deus. Não humildade de origem, como a personagem de Brendan Fraser no filme que eu citei no início, mas humildade verdadeira diante de Deus, que capacita a considerar o outro superior a você mesmo, sendo assim humilde na igreja e na sociedade. Exatamente como o apóstolo argumenta que a nossa liberdade cristã procede do fato de nós sermos filhos de Deus, ele reivindica que a conduta cristã ela está baseada no mesmo fato. Somos irmãos. Por isso cuidamos uns dos outros, por isso protegemos uns aos outros, por isso auxiliamos o crescimento uns dos outros. De alguma forma, esse parágrafo é uma resposta do Novo Testamento para a antiga e irresponsável pergunta de Caim para Deus. Vocês lembram da pergunta de Caim para Deus? Sou eu responsável por meu irmão? Por acaso fui feito tutor do meu irmão? No caso da igreja, a resposta é sim. Sim. Se alguém é meu irmão, eu sou responsável. Eu não sou dono, eu não sou mestre, eu não sou senhor, mas eu sou responsável. Eu devo cuidar dele com amor, devo me preocupar com o seu bem-estar. Não devo declarar minha autoridade sobre ele, porque ela não existe. Não devo provocá-lo. Eu não devo me ressentir de sua superioridade, invejá-lo, mas eu devo amá-lo, servi-lo. Se ele tiver um fardo pesado, eu vou me colocar à disposição para carregar. Se ele cair em pecado, eu vou ajudá-lo com mansidão a ser restaurado. Andar no Espírito vai nos conduzir a esse tipo de vida cristã prática. Cuidado fraternal, serviço. É assim que se cumpre a lei de Cristo. Será que é esse tipo de cristão que encontramos aqui na Igreja Batista? Aprove a Deus que justamente hoje celebrássemos a ceia do Senhor. Fico impressionado com os arranjos que Deus faz, né? No final do ano passado, eu decidi pregar Gálatas. No início desse ano, eu aceitei um convite para pregar no Carnaval. Deveria ter pregado esse texto semana passada. Mas Deus quis que ele fosse pregado no domingo, que nós vamos celebrar a ceia. Entre outras funções, a ceia nos ajuda a recordar, a visualizar a comunhão. Se nós estamos humildemente andando em comunhão, a ceia deve ser um símbolo disso. Mas antes de participarmos da ceia, eu queria cantar uma música com os irmãos.
Eu propriamente dito não, né? Porque eu, por amor aos irmãos, não cantaria aqui no microfone. Mas eu sei que é uma música que muitas pessoas não gostam. Não gostam, porque realmente nós devemos cantar coisas que vivemos. E essa música, ela traz realidades difíceis de viver. Mas como nós vimos hoje, é uma realidade que nós devemos viver. Cante essa música de coração. Cante essa música de coração. Se as palavras não refletirem o seu procedimento, então cante com o desejo de que elas possam vir a refletir. Não cante apenas de boca, mas cante disposto a viver.